Boa noite. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá por aí? Friozinho. E ameaçou também fazer um friozinho esses dias, mas não passou de um dia. Aí é difícil, né? Difícil. Muito, muito difícil ter um frio ou algo parecido, né? Professora, a gente, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria agradecer mais uma vez pela participação, né? E é a segunda live, né? A gente fez uma no comecinho do mês de maio. Discutimos um pouquinho sobre o manejo, né, de pastagens voltado para a produção de leite. E quando a gente encerrou, a gente já combinou que nós faríamos uma live falando sobre LPF, né, professora? Então Exatamente. hoje nós Chegou temos o a dia. oportunidade. Isso, hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu queria agradecer mais uma vez por participar, agradecer pela disponibilidade, né? E eu acho que a gente vai ter uma discussão bem interessante e bem bacana. Eu sou, só fazer uma apresentação breve, professor. Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e estou fazendo, né, ou trabalhando com algumas lives, né, fazendo algumas discussões técnicas nesse período que a gente está vivendo de trabalho mais remoto, digamos assim. E a minha convidada de hoje, né, mais uma vez, é a doutora Roberta, da Embrapa Gado de Leite. E é uma honra poder conversar com a senhora aqui mais uma vez, professora. Eu queria que a senhora fizesse, né, uma breve apresentação, falasse um pouquinho das experiências da senhora também com esse assunto, né, tanto na Embrapa de Sinop quanto aí em Minas Gerais também. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Agradecer todo mundo que está tirando um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando um pouquinho com a gente, né? É um prazer. E agradecer de novo a oportunidade, né? É um excelente momento para a gente poder contribuir um pouquinho, né, com o que a gente trabalha, com o que a gente pesquisa, né? Se isso trouxer algum benefício para alguém, isso já está recompensando o nosso trabalho, né? Então, agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de poder estar passando esse tempinho conversando com todos vocês. E estimular o pessoal a fazer perguntas, né? Que é bem interessante ter essa interação, né? É gostoso poder responder, é um momento que a gente tem aí para interagir, né? Para saber das angústias, né? Das pessoas em relação ao tema. Então, vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Roberta Carnevale, sou pesquisadora da Embrapa há 15 anos. Sou engenheira agrônoma, formada na Exalc, com mestrado, doutorado na área de manejo de pastagens. E a partir do momento que eu entrei na Embrapa, né, depois que eu terminei meu doutorado, que eu comecei a trabalhar com integração lavoura-pecuária a princípio, né, que há 15 anos atrás não se falava muito no componente florestal ainda, né? Então, o desafio era trabalhar com integração lavoura-pecuária em sistemas de produção de leite, que até então era extremamente restrito a gado de corte, né? E a questão de consórcio milho braquiário. E aí, com a nossa entrada na Embrapa, a gente foi, né, exposta ou apresentada ao tema, né, que eu conhecia superficialmente só. E aí a gente começou as pesquisas, desde Goiás, né? Então passamos por Goiás trabalhando com isso, depois passamos pelo Mato Grosso, fiquei lá quase 10 anos no Mato Grosso, trabalhando com o tema. E agora, há um ano e meio, nós estamos aqui no Sudeste novamente para trabalhar com o tema também num outro ambiente, mas com o mesmo propósito, né? De atender, de ajustar, né, os princípios da integração com a produção leiteira, né? Então, esse tem sido o nosso trabalho há 15 anos
E assim, a gente tem avançado bastante no tema, tem sido bastante interessante, que a gente vai poder conversar hoje. Legal. A gente vai passar, né, professora, dentro da nossa discussão de hoje, foi interessante a senhora comentar sobre as dúvidas e perguntas, né? Porque sempre acaba estimulando também um pouquinho, às vezes, algo diferente do que a gente tinha pensado, né? Então é legal para poder discutir. E a gente programou mais ou menos, pessoal, falar um pouco sobre a ILPF tratando, né, de temas que são relacionados ao planejamento, né, forrageiro, planejamento da produção de forragem no ano, né? Falar um pouquinho de ambiência, né, falar um pouquinho de conforto térmico para as vacas, né, a importância disso na produção e como que isso é possível nos sistemas de ILPF. Falar um pouquinho também sobre diversificação de renda, né? Digamos, os benefícios que a ILPF traz também no sentido de possibilitar algumas outras fontes de renda, uma certa segurança para o produtor. E a gente finaliza falando vamos dizer assim, de alguns cuidados, né, professor? Ou o produtor que resolveu ou quiser trabalhar com esse sistema, alguns pontos que ele tem que ter atenção, né? Onde ele não pode errar, digamos assim, para trabalhar com esse sistema. Só recapitulando, né? Semana passada a gente teve uma discussão aqui com o professor Roberto Giolo, né? Colega da Roberta de Embrapa, mas da Embrapa Gado de Corte, né? E a Uhum. Eu gente acompanhei falou a live. isso, e a Muito gente bom. falou dos sistemas de LPF de forma geral, né? E aí, essa semana, a gente vem para duas discussões mais específicas. Então, hoje, com a doutora Roberta falando sobre leite, e quinta-feira com o Bruno, né? Novamente falando sobre corte. Então, a gente meio que tenta fechar, né? Essa discussão sobre LPF desde a parte mais básica e mais aplicada nos sistemas de produção. Professor, eu queria então que a senhora começasse falando para a gente, né? Funciona esses sistemas de LPF, os sistemas agrosilvipastoris, né? Com a inserção do animal, com a inserção de árvores, com a inserção de lavoura em algum momento. Então, explicasse para a gente, assim, no panorama geral, como que dá para trabalhar com isso, para depois a gente ir para os pontos mais específicos. Ótimo. Bom, o, o conceito de integração lavoura, pecuária, floresta, ele não é só baseado na integração dos três componentes, né? Então, você colocar árvore, lavoura e pastagem animal na mesma área ao mesmo tempo. Não necessariamente. Né? Quando você pensa em ILPF, ou integração lavoura, pecuária, floresta, está pensando na associação de um ou mais componentes, com dois ou mais componentes. Então, se você tem uma pastagem associada com uma braquiária, uma lavoura associada com uma braquiária para fazer uma pastagem, você está dentro do conceito de LPF, você está fazendo um consórcio, né, da lavoura e da pecuária. Entrando animais. Se você tem uma pastagem com árvores, você está entrando no conceito de silvopastoril ou integração pecuária-floresta. Então, o conceito de integração lavoura-pecuária-floresta, ele abrange todas as modalidades e todas as combinações que você possa fazer dentro do sistema. Então, basicamente, quando a gente fala em LPF, nós estamos falando em fazer cultivos múltiplos dentro da mesma área, né? E nessa forma, a gente está tanto trabalhando com a questão de otimização do uso da terra, quanto com o benefício que um componente pode ter, influenciar, né, positivamente em relação ao outro. Então, eu posso ter uma árvore favorecendo o animal, eu posso ter uma raiz de braquiária favorecendo uma lavoura, mas, ao mesmo tempo, quando eu junto três ou quatro componentes aí na história, eu posso e tenho competição. E aí é o momento que as pessoas assustam. Ah, mas se eu colocar uma árvore, vai sombrear o pasto e vai diminuir a produção do meu capim?
como é que eu vou fazer isso? Ah, se eu puser a braquiária junto com a lavoura, vai reduzir a produção do milho. Então, a gente tem que, nesse sentido, pensar que quando a gente trabalha com o sistema, nós temos que pensar num ganho completo do sistema. Nós não podemos só pensar no ganho de cada componente, né? Então, se eu me proponho a trabalhar com um sistema integrado, eu tenho que pensar que o final da conta tem que ser a soma do lucro de todos os componentes, tá? Então, para o pessoal que está aí na graduação e teve a oportunidade, o produtor ver isso na prática, é a questão das eficiências, né? Você ter a eficiência individual e a eficiência global. Então, quando a gente pensa em LPF, nós estamos pensando em eficiência global. Nós estamos pensando em a soma de todos os componentes, trazendo uma resposta melhor ao retorno, né, como um todo, né, do sistema. Então, não sei se ficou muito claro, mas a ideia é que a gente já partir do pensamento de que eu não posso pensar individualmente em um componente. Eu não posso privilegiar um componente. Eu tenho que pensar no conjunto de todos os componentes, tanto no momento do planejamento quanto no momento do ganho final. Tá certo? Então, eu acho que para um primeiro momento, para entender e para começar a pensar em usar a integração dentro da propriedade, tem que ter em mente muito claramente isso, né? Que você está trabalhando com uma eficiência global, você está trabalhando com o todo, né? Então, às vezes você perde um pouquinho no pasto, você perde um pouquinho na produção de milho, mas a soma do pasto mais a produção de milho vai ser maior do que um componente separado. Sim. Tá certo? Então, eu acho que para uma ideia geral é essa. E é importante, né, professora, deixar também claro que tanto para o corte quanto para o leite, né, pensando no ILPF, mas pensando num produtor que ele tem uma tendência maior para a pecuária, seja corte ou leite, que ele adiciona os outros componentes do sistema como componentes complementares, digamos assim, né? Os sistemas eles podem ter esse ela pode ter floresta ao mesmo opa. Oi? Deu uma travadinha aqui. Eu estava escutando mal só, bem mal. Ah, tá. Eu parei de falar, eu percebi que travou. Deixa eu só continuar aqui o raciocínio, professor. Uma fazenda, uma propriedade que trabalha com corte ou leite, né, tem que ficar bem claro que ela pode ter árvore, pecuária e lavoura ao mesmo tempo dentro da fazenda, né, como um todo. Não necessariamente no mesmo lugar, né, mas em alguns pontos da fazenda. Ou ela pode ser uma fazenda que trabalha apenas com árvore e pecuária, né, os sistemas, digamos, silvipastoris, né? E ela pode ter fazendas que trabalham na mesma área com esses três componentes, mas ao longo do tempo, né? Então, assim, a integração ela é meio, vamos dizer assim, um pouco complexa, mas também ela traz uma série de possibilidades, né? Então, às vezes a gente pode ter lavoura, né, numa área que vai ser uma recuperação de pasto, né, uma renovação de pasto. A gente pode ter lavoura, né, professora? Eu acho que é legal a senhora até comentar disso, que já é o próximo item da nossa conversa. Como que os sistemas de integração eles podem garantir uma segurança alimentar, né, contribuir no planejamento forrageiro para vacas leiteiras ao longo do ano, né? Acho que é legal fazer um comentário sobre isso também. Se a gente pensar na gama de possibilidades que a integração traz, e a flexibilidade de uso e o número de opções, né, a gente percebe o quanto a gente tem a ganhar no momento de aplicar essa tecnologia na fazenda, né?
Mas, por outro lado, a gente tem que entender quais são as demandas da fazenda. Então, assim, a gente, por um lado, e o que pode, quando a gente tem muitas opções, às vezes a gente pode se perder, né? Então, é importante saber o quê? Que a integração lavoura, pecuária e floresta, ela te oferece inúmeras opções, mas num primeiro momento você tem que entender o que você precisa, né? Então, entrando nesse assunto que você comentou, uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu ingressei nesse assunto, né, perguntando o que o sistema de produção de leite precisa, né, e que a integração lavoura, pecuária e floresta poderia atender. Um dos maiores gargalos, eu acho que ainda é o maior gargalo da produção de leite, é a questão da alimentação animal, né? Então você tem aí, a gente não sabe o dia que começa a seca, a gente não sabe o dia que termina, e nas diferentes regiões do país, mas que ela vem, né? Então você sabe que vai ter seca, mas nem todos os produtores se preparam para isso, né? E quando você pensa em integração, você atende esse fato, esse ponto, porque numa propriedade você pode ter inúmeras possibilidades de alimentação forrageira, né? Então eu posso ter o pasto rotacionado, eu posso ter um pasto com manejo contínuo, eu posso ter capineira, eu posso ter cana, eu posso ter silagem, eu posso ter inúmeras possibilidades de produção de alimento. Quanto maior o número, né, tudo tem seu limite, mas quanto maior o número de opções eu tiver, mais garantida é a alimentação dos meus animais, tá certo? Menos problemas eu vou ter no futuro aí com uma possível seca, extensão da seca, né? A seca vem, ou ela adianta, ou ela atrasa, mas ela vem, né? E nesse momento de fazer o planejamento da fazenda, que a integração, principalmente a parte da lavoura pecuária, entra na história. Por quê? Porque vamos imaginar um cenário, né, de uma fazenda. Você tem lá, está trabalhando direitinho com uma área de pasto rotacionado, né? Então você está fazendo direitinho como a gente conversou na última live, como tem outras lives que você trouxe também, conversou sobre o tema. Então eu aprendi tudo, estou fazendo direitinho o meu rotacionado. Só que o que é o rotacionado? O rotacionado é você trabalhar intensivamente numa área pequena, né? Tirando o melhor daquela pastagem, tá? Só que quando vem a seca, ou quando a quantidade de chuva já vem diminuindo, diminui fotoperíodo, dependendo da região, diminui temperatura e tal, o que acontece? A produção do pasto vai caindo, mas a demanda por alimento continua a mesma. Então, é nesse momento que a integração vem casar com a demanda de um sistema de produção de leite. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma área de manejo rotacionado no verão, eu tenho uma área produzindo milho, sorgo para silagem para o inverno, né? Então, ótimo, tá garantido o meu verão, meu período das águas, e está garantido o meu período da seca com a silagem que eu estou produzindo. Mas eu tenho um meio do caminho aí, que é o quê? Que é aquele período de transição, né? Quando o meu pasto rotacionado já não está tão bom para atender as vacas de leite, né? Mas eu ainda não posso começar a fornecer silagem, porque se tem produtores aí assistindo a gente, ele sabe que ele guarda aquela silagem como uma joia preciosa, porque vai faltar, né? Então ele não pode ir lá para... Se eu fiz um planejamento, colhi bem a silagem, mesmo tendo uma quantidade boa de silagem, como ele não sabe quando a seca vai acabar, ele fica segurando aquela silagem ao máximo para não correr o risco de acabar a silagem 1, 2 meses antes de acabar a seca. Então eu tenho um período aí de transição onde o pasto rotacionado não atende mais as demandas das minhas vacas, mas eu não quero começar a usar a silagem ainda, porque eu preciso segurar para alimentar os animais. E aí vem o quê? Vem aquela pastagem que você semeou junto com o milho naquela área.
Então, por exemplo, você tem lá 10 hectares de pasto rotacionado e plantou 10 hectares de milho. Aqueles 10 hectares de milho que você simplesmente cultivaria milho ou sorgo para silagem, você pode transformar num pasto que vai te atender nesse período de entre as safras, né? Então, eu estou terminando o meu pastejo rotacionado e antes de entrar na silagem, eu tenho 10 hectares ali no nosso exemplo hipotético, 10 hectares de área de pastagem recém-formada, de alto valor nutritivo, que pode ser usado pelas vacas de leite. Então, eu posso estender, olha, essa foto que o Rafael está mostrando aí, ilustra bem. Esse milho aí, no caso, ele foi colhido para grão. Mas na colheita para silagem, a pastagem está muito parecida com essa. Então, você imagina que você colheu a silagem em fevereiro, mesmo em março, e você está começando a precisar dessa pastagem em abril, maio. Então, essa pastagem está bem formada, está bonita, está verde, que vai atender as demandas do seu gado naquele momento e vai adiar o início do fornecimento de silagem. Então, ó, veja bem, você tirou, aí você tem, então a gente está discutindo a produção de diferentes tipos de volumoso com as demandas da fazenda. Então, vamos pensar na dinâmica, porque a dinâmica a fazenda é dinâmica, ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou tirando os meus melhores animais daquele pasto rotacionado que não me atende mais, porque já está começando a florescer, não está chovendo tanto mais, não está tão produtivo, é nessa pastagem que eu vou colocar os animais, os melhores animais. Enquanto aqueles que já estão em fim de lactação vão terminando de fazer o pastejo naquela área do rotacionado que ainda atende. Só que vai chegar num ponto da fazenda, algum momento, que vai acontecer o quê? Aquele pasto rotacionado já não atende mais a demanda daquelas vacas, mesmo não tão exigentes, e essa pastagem que veio da integração também não está atendendo mais a alta exigência daqueles animais de primeiro lote que eu coloquei para rodar aí. É o momento de fazer um novo rescalonamento. As melhores vacas agora vão para a silagem. E as vacas já em final de lactação vão fazer o repasse nessa área de integração. E as vacas secas, novilhas, vão terminar o pastejo lá no rotacionado. Passou mais um mês, mais um tempo aí, depende do planejamento, eu vou colocar todas as vacas. Antes eram só as vacas melhores que estavam na silagem, agora eu vou colocar todas as vacas que estão em produção na silagem e as minhas vacas secas vão acabar de rodar todos os pastos da fazenda. Mas isso nós já estamos em julho, agosto, você entende? Junho, final de junho, depende da região. Estamos no meio da seca. Então veja quanto tempo eu demorei para começar a usar a silagem, né? E eu fui focando a silagem que eu produzi no período das águas, mas que era para atender a seca, para aqueles animais mais exigentes. E eu usei toda essa área de pastagem de uma maneira escalonada, conforme a demanda dos animais, conforme a exigência dos animais, para atender aquela quantidade de forragem necessária. Então, eu consegui produzir volumosos de vários preços, né, vários custos e vários níveis de qualidade e fui direcionando às categorias e lotes de diferentes níveis de exigência dentro da fazenda. E isso garante uma maior segurança alimentar, porque quando eu chego no final das águas, eu já garanti que aqueles animais, os que estão produzindo leite, que estão pagando as contas da fazenda, que eles tivessem a melhor alimentação possível e produzissem da propriedade.
Oi, deu uma travadinha aqui, professora, só complementando um pouquinho do que a senhora falou, aquela foto anterior, né? Tem as árvores, né? Tem um milho para grão. Não necessariamente tem que ter a árvore para tudo isso que a senhora falou, né? Nós estamos falando de um sistema de integração que não necessariamente tem que ter a árvore. Eu até aproveitei essa foto aqui, que inclusive é lá da Embrapa também, mas é da área de corte, né? Na outra parte, na área de corte. E um exemplo aí com a soja, né? Entrando, renovando pastos, né? A cada 2, 3, 4 anos, dependendo da ideia, né? No corte com soja funciona bem, né, professora? Porque nós estamos falando geralmente de áreas maiores, né? Então, uma cultura como a soja, ela já pode ter algum, digamos assim, um interesse maior econômico, né? No leite já fica um pouco mais restrito, né? A gente pensar em soja, mas o milho para grão ou o milho para silagem, né? É uma alternativa que combina muito bem, né? E isso não é não é nada fora do normal, né? Aqui a gente está vendo da Embrapa também, né? Lá da unidade milho, né? Sendo produzido nesses períodos de, vamos dizer assim, né? Entre safra. A gente já fez também, professora, né? Por aqui, sempre, né? A gente faz o uso, né? Da produção de milho para silagem nesse momento. Você produz nas águas esse alimento, né? Para fornecer para os animais na seca, né? Então, uma área de integração que a gente tem o milho plantado aqui para poder fornecer para os animais, né? No momento de seca, né? Eu acho que mais ou menos essa ideia, né? Do que a senhora estava comentando, né, professora? Exatamente. Então agora, assim, a gente tendo essa visão geral, fica mais tranquilo da gente decidir que tipo de lavoura eu vou colocar, né? Que é nesse assunto que você tocou. Quando eu penso em sistema de produção de leite, será que o produtor, por maior que ele seja, né, um produtor de leite, por maior que ele seja, ele não é nada grande perto de um pequeno produtor de gado de corte, né? Então, o tamanho da fazenda dele é muito pequeno. Então, o produtor de leite vai se aventurar a mexer com soja? Não vai. Ele não vai ter escala para isso, ele não vai ter maquinário, ele não vai ter expertise, ele não vai ter condições de fazer uma boa lavoura de soja. Lógico que toda regra tem uma exceção, às vezes eu produzo soja orgânica para um determinado nicho de mercado, para petisco, enfim, é um nicho, mas de maneira geral, né, não é uma cultura que um produtor de leite vai se meter a fazer, vamos dizer assim, né? Então, porque eu não posso fazer soja, eu não vou fazer lavoura pecuária? Não. Ele pode fazer, ele pode trabalhar com milho. O milho, como você disse, o milho para um pequeno produtor, ele pode ser uma fonte de renda como o milho verde, e depois o pessoal ensila, né, todo o pé de milho ainda com muita espiga, né? Ele pode produzir silagem, ele pode produzir grãos e ser armazenado na fazenda com facilidade. Pode usar espiga, pode fazer silagem de grão úmido, ele tem inúmeras possibilidades de trabalhar com milho. Então, o milho é uma planta muito interessante para um produtor de leite trabalhar. Outra planta interessante é o sorgo, né? Porque o sorgo, além de dar uma boa silagem, ele ainda dá uma rebrota que, junto com aquela braquiária, vai enriquecer muito esse pasto de entre-safra que a gente comentou. Né? Então, é outra possibilidade. Eu tenho o hábito de ensilar milheto. Posso fazer? Pode fazer também. Né? Também é outra possibilidade. Mas aí a gente cai no dilema de que se eu vou plantar milho braquiária, eu vou ter somente duas gramíneas. Né? E fazendo integração de somente duas gramíneas. Seria muito interessante para a questão de melhoria da qualidade do solo, fertilidade e todos os benefícios que isso pode trazer, inserir uma leguminosa. E aí, então, vem outras opções, né? Uma opção interessante que a gente começou a trabalhar lá em Sinop foi o uso do feijão calpi, né? Que é outra cultura interessante.
E o feijão calpi, ele pode ser plantado na safrinha onde é possível fazer safrinha, né? Porque isso depende da região, onde é possível fazer safrinha. E o feijão calpi, ele pode ser colhido para consumo humano, consumir os grãos e os animais usarem a palhada, consumirem. E pode ser usado para pastejo também. Ah, vamos supor, eu plantei o feijão calpi, mas colhi um tanto lá, mas eu não vou colher tudo, eu não tenho capacidade de comercialização ou de uso de todo aquele calpi. Os animais comem muito bem. Então ele traz uma riqueza para aquela pastagem muito boa. E também em cima dessas, para aumentar o leque de opções de leguminosas, nós estamos desenvolvendo aqui na Embrapa, no Rio de Janeiro, na Embrapa Gado de Leite, na Fazenda do Rio, sistemas que usam diversas leguminosas como consórcio e sucessão. Então, nós estamos iniciando esse projeto, rodou um ano, né? Nós vamos trabalhar aí por 4 anos para ver efetivamente que consórcio seria mais interessante, ou quais consórcios, quais sucessões seriam mais interessantes para a gente inserir como mais um componente. Então, eu tenho milho, eu tenho capim e tenho a leguminosa no meio, que pode ser uma leguminosa forrageira, que pode ser uma leguminosa que vai fornecer algum tipo de grão que o produtor pode usar ou comercializar, né? Então, seria mais uma opção de lavoura dentro da integração. E a questão da sombra, como você comentou, o que nós já percebemos, né, com alguns trabalhos que a gente já desenvolveu, outros que os colegas também já fizeram, é que sim, aonde tiver árvore fazendo sombra, a pastagem, a lavoura, principalmente as gramíneas, né, elas vão sentir mais. Então, sombreou, eu até não sei se está no meio daquelas fotos que eu mandei, se tinha, eu acho que talvez não. Mas conforme, quanto mais sombra tiver na área, vamos pensar no milho e no sorgo, quanto mais tiver projetada a sombra em cima daquela lavoura, menor vai ser a produção, ela fica uma escadinha mesmo. Então, aonde tem sombra, ela fica mais baixa, e conforme vai aumentando a insolação, ela aumenta. O feijão calpi não é tão sensível, né? Então, mesmo em áreas sombreadas, a produtividade do feijão calpi foi praticamente a mesma, né? Só que, lógico, sombreamento tem limite, né? Se a gente pensar num sombreamento muito intenso, aí nada vai nascer, né? Mas a leguminosa, no mesmo ambiente que o milho, o feijão calpi, que foi o que a gente teve resultado, ela reage melhor, principalmente em regiões onde a insolação beneficia a produção, porque dá uma amenizada ali na temperatura, na radiação, que para a planta C3 é mais interessante, né? Agora, mas como é muito ampla a possibilidade, nada é impossível, aí eu estou formando uma área que eu vou trabalhar com a pastagem com a árvore, mas eu não quero colocar, eu vou ficar aí um ano, mas eu não quero cercar as árvores, que é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente, né? Eu não quero cercar as árvores, mas eu quero usar essa área antes de formar o pasto, eu quero melhorar a questão de fertilidade dessa área, então eu posso trabalhar com a lavoura aí por 1, 2 anos sem quase nenhum prejuízo. Se tiver algum prejuízo, é de um leve sombreamento em 1 ou 2 linhas perto da linha de árvores, né, onde a sombra é projetada, mas é muito pouco perto do ganho global, de novo, né? A gente tem que pensar nisso. Então, se eu tiver árvores, por exemplo, a cada 50 metros e quero fazer lavoura, com certeza, dependendo do alinhamento, se está leste-oeste, norte-sul, quanto mais sombra projetar, mais lavoura eu vou perder. Mas vamos supor que eu tenho um alinhamento onde leste-oeste, onde eu não tenho, eu tenho o sol correndo em cima da linha de árvore, a projeção é muito pequena. Eu vou ter prejuízo aí em 2 ou 3 linhas ao redor desses renques de árvore. Só o resto vai produzir normalmente,
né? Então, é importante isso. Não se assustem com uma, duas ou três linhas de lavoura que estão ali na beira do renque, né? Que vai cair a produção, porque o teu ganho global é grande, né? Então, eu contei a história do ganho das eficiências no início, justamente que toda hora a gente vai trazer esse assunto de novo, né? Então, e as pessoas assustam muito com isso. Ah, mas a lavoura ficou... as três primeiras linhas, que é o que mais sente, ficaram muito baixas, né? Em relação às outras. Tá, mas o que são duas ou três linhas no tamanho todo da sua área, né? Então, isso aí a gente precisa considerar, né? É claro que a gente até fez uma discussão sobre isso, né, com o Giolo na outra semana. É claro que depende dos objetivos, né, professora? Às vezes a gente vai ter árvores, linhas de árvores ou ranks mais próximos, às vezes a gente vai ter ranks mais afastados. A gente não vai entrar nessa discussão agora, é claro, mas isso interfere, né, no quanto de lavoura que se perde também, porque quanto mais próximos forem os ranks, proporcionalmente vai aumentando as perdas, porque a árvore está ocupando está tendo uma participação maior na área que você tem de lavoura, né? Então, isso tudo é muito relativo, mas acho que uma ideia geral que tem que sair, né? A árvore atrapalha, óbvio, as lavouras, né? Como a senhora comentou, mas é possível conviver com isso, né? É possível contar com essas perdas, mas pensando e as outras linhas que vão produzir que talvez não estariam produzindo ali. Então, dá para conviver com isso, né? E a questão também é que assim, a gente tem percebido em alguns lugares que a gente vai, e que é uma linha que eu particularmente gosto de seguir. Eu dou 1,5 m de distância da árvore. Aquela área de 1,5 m do pé da árvore para dentro, seja da pastagem ou da lavoura, é da árvore, né? É dela aquela área. Se eu preciso de mais áreas de pasto ou área de lavoura, eu aumento o espaçamento. Mas aquela área de 1,5 m para um lado e para o outro do pé da árvore é dela. E aí, o que você observa quando você vai, quando as pessoas vão fazer o plantio perto de árvore? Eles vão até só não atropelam o tronco da árvore, mas eles passam muito perto com a plantadeira. Não, vamos deixar 1,5 m para a árvore, deixa aquele espaço para ela. Porque não adianta, você vai invadir o espaço dela, vai criar uma competição desnecessária, né? Então é importante isso, respeitar o espaço da planta, o espaço da árvore é aquele. Então, 1,5 m eu costumo deixar de distância entre o início da lavoura e a área de domínio da árvore, né? Então, esse é um ponto também bem interessante. O Marcelo Miller acabou de mandar uma mensagem aí falando que a gente acha de, dentro da linha, colocar as árvores mais espaçadas. Não entre ranks, né? Não entre linhas. Dentro da linha, deixar as árvores mais espaçadas. É uma opção, né, professora? É aquilo que a gente falou. Depende. Você não quer contar muito com a árvore para... você quer contar com ela mais para sombra? Ou você está trabalhando, né, professora, com árvore de madeira mais cara, uma teca, né, um mogno, que daí você pode espaçar um pouco mais, né, professora? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Exatamente. Tudo depende do que você está trabalhando, né? Falar assim, não, a recomendação é linha simples, com espaçamento de 5 metros. Isso pode ser bom para eucalipto, para eu tirar maneira de qualidade. Mas e se eu estiver trabalhando com uma fruta, uma frutífera? E se eu estiver trabalhando com uma caça? É outra história, né? Então, assim, tem espécies que eu não preciso ter esse cuidado de não ter linhas duplas. Tem espécies que eu preciso ter esse cuidado, porque senão eu perco a qualidade da madeira, né? Logicamente que quanto mais espaçado tiver uma árvore da outra, eu tenho maior iluminação no pasto e menor prejuízo. Só que eu tenho menos árvores por área. Então, se eu pensar assim, eu vou diminuir a distância entre as árvores,
mas eu vou colocar o maior número de linhas, e linhas mais próximas. Tá, fica muito bonito, só que na prática, na hora de efetivamente colocar animais, cercar aquela área para poder entrar o gado, é muito complexo, né? Então, assim, eu particularmente tenho visto que é muito mais aplicável, né? E já entrando no nosso segundo assunto, né? Você vê que a coisa é tão integrada que a gente já vai entrando no outro assunto. É muito mais prático para o produtor que pense ele entende que sombra é um negócio importante. Esse é o número um, principalmente para gado de leite, né? Então eu entendo que sombra é importante, então eu quero colocar árvores na pastagem. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem o primeiro desafio, né? Como é que eu vou fazer isso? É muito mais fácil para ele chegar na beirada da cerca que ele já tem, fazer uma fileira de árvore que bem feito, né? E continuar usando a pastagem, e aí muitas vezes ter até um número de árvores mais adensado, porque eu vou concentrar aquela sombra ali, eu vou perder um pouco de pasto ali na beira da cerca? Vou, mas lembra da eficiência global. Vou perder um pouco aqui, mas eu vou ter o ganho dos animais terem o conforto de procurar a árvore naquele local. Mas eu não vou perder em termos de uso do pasto, né? Então eu vou poder, eu não vou precisar usar tanto arame para cercar todas aquelas linhas de árvores infinitas que eu fiz no meio do pasto, né? Que isso tudo atrapalha a adoção da tecnologia. Como é que o produtor começa a cortar o piquete dele a cada 15 ou 20 metros para cercar a árvore, né? Então isso é muito complicado. E é muito complicado também ele ficar 2 anos sem usar o pasto, né? Então a gente tem que pensar nisso no momento de passar essa tecnologia para frente, né? De passar isso para o produtor. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer na prática? Como é que ele vai colocar as árvores? Então, quando a gente coloca, até depois se você quiser mostrar aquela foto lá de Sinop, que tem os ranks, que dá para ver os ranks, né? A gente montou aquele experimento há 10 anos atrás, pensando justamente nisso. Falei assim, será que eu preciso de uma sombra tão adensada? Ou eu posso colocar a sombra só na lateral do piquete? Ó, vocês veem aí na foto, né? Essas linhas, esses ranks aí, bem pertinho um do outro, isso para o produtor fazer é muito difícil. Porque ele vai ter que cercar muita área, muita árvore, vai ter que proteger muito essas árvores. Agora, se ele tiver, como está na foto aí, esse espaço mais aberto, com só essas árvores de um lado e do outro, né? Como ele está mostrando com o mouse aí, né? Você tem o sombreamento e o animal anda, né? Então o animal vai procurar sombra quando ele não estiver se sentindo bem, porque o calor está muito intenso. Mas, ó, você vê, olha a área de domínio da sombra. Ele vai pegar só um pedacinho dessa área mais próxima da pastagem, né? Então, se você considerar, que não dá para ver tão de perto, mas nessa área... Os animais estão bem aqui, tá, professora? Não sei se dá para ver na imagem, mas os animais estão aqui embaixo. Estão embaixo, isso. Mas veja bem, ó, a pastagem ainda está indo até o pé da árvore, né? Nessa foto aí. Se ela tivesse respeitando 1,5 metro que eu comentei, nem essa parte de pasto sombreado não teria. Tem problema ter? Não tem problema ter. Você pode ter essa parte de pasto, mas admita que essa parte da pastagem que está sombreada vai produzir um pouco menos. Mas toda a outra área que está ensolarada vai estar produzindo mais. Veja aí nessa foto mais de perto aí. Olha, onde tem esse adensamento grande de árvore, você vai ter um rendimento de madeira muito alto. Mas certamente a disponibilidade de forragem vai ser muito baixa. Então eu tenho um prejuízo grande ao componente animal em benefício ao componente florestal. Já nessa outra área do lado, nas laterais desse sistema aí, você vê que você tem um espaço aberto, bem ensolarado, um pasto produtivo, mas mesmo assim ainda tem sombra para os animais poderem se refugiar no momento de calor, né? Então, no momento de planejar é que a gente vai pensar nisso,
né? Vai pensar, onde é que o sol está passando? Onde é que essa sombra vai ser projetada? Isso é um negócio muito sério, porque as pessoas não pensam nisso. Ah, eu vou pôr na beira da cerca, porque a Roberta falou que é na beira da cerca. Beleza, só que ela esqueceu de olhar em qual cerca ela vai pôr. Vai lá e põe em um lado da cerca, quando o sol, quando a árvore cresceu e o sol vai projetar a Vai sombra para acender. fora do piquete. É. E aí? Não tem o que fazer, né? Então, pensa nisso, vai lá e vai em vários momentos do dia na sua área, quando você estiver planejando, e fica lá parado e vê onde sua sombra está sendo projetada, né? Que aí você tem ideia de quanto de área você vai perder, ou perder não, né? Reduzir em termos de produção, mas você vai ter o benefício da sombra. Né? Então, então, se eu colocar a árvore nessa lateral do piquete, nessa cerca, a sombra vai projetar no piquete de lá. Mas se eu puser na outra lateral, aí sim ele vai projetar e o animal vai poder usufruir dessa sombra. Beleza, então eu vi que na minha situação, aquela condição era melhor. Aqui, na minha situação, como eu tô tendo que colocar norte-sul, né? Então, quando eu ponho a linha norte-sul, eu tenho muita projeção de sombra dentro da área. Ah, então eu vou ter muita projeção, eu vou abrir o espaçamento entre as árvores para que eu diminua esse sombreamento da pastagem. Ah, na minha configuração eu consigo colocar leste-oeste, então o sombreamento vai ficar embaixo da árvore, porque o sol vai seguindo leste-oeste, então ele segue a linha da árvore. Sendo assim, eu não vou ter projeção de sombra para dentro do piquete, eu posso adensar mais, porque a sombra vai ficar embaixo da árvore. Então é importante esse conhecimento, né? E ir lá na área ver, não dá para projetar um sistema de integração sem conhecer a área, sem ver como que está a questão de posicionamento em relação ao sol, a questão das divisas, né? Porque se for preciso fazer linhas de árvore no corte dos piquetes e não nas laterais do piquete, porque na sua configuração é ser melhor, tudo certo também, né? Sim, professora. O cuidado que a gente tem que tomar é a questão do declive, porque eu não posso plantar árvore, não devo plantar, eu posso fazer qualquer coisa, né? Mas eu não devo plantar árvore morro abaixo, porque daí você vai causar problema de erosão e tal. Então você tem que prestar atenção no declive. E se for necessário... Parecido com a nossa topografia aqui, isso aqui é na nossa área, né? É mais ou menos o que a senhora falou. Tem as curvas aí, né? Então, os terraços Isso. e respeitando a declividade, né, professor? Isso. Você vê que ó, o sombreamento dessa área, ele já está pegando mais do que... Ele não está leste-oeste, o alinhamento. Então, ele está projetando bastante sombra nessa pastagem. Então, se essa projeção é assim o dia todo, né? Provavelmente Já dá. Opa! E aí, pessoal, acho que a internet da doutora Roberta deve ter dado uma caidinha. Vocês conseguem me ouvir aí ainda? Oi, professora, deu uma caída aí, eu acho. caiu, comecei a me Caiu. ouvir. Então, professora, essa área ela especificamente onde os animais estão aí, esse ranking esse ranking de árvores aqui dá praticamente no sentido norte-sul, totalmente quase que contra o sentido leste-oeste totalmente, né? Exatamente. Então, nesse caso, quando você vê que está sombreando demais e que isso está prejudicando o ganho global, é hora de raliar, tirar as árvores, né? Que
Um especialista em árvore vai falar melhor do que eu, mas tirar árvore defeituosa ou ralear, fazer um desbaste seletivo, enfim, para aumentar a luminosidade. Isso, assim, é questão de dias, a partir do momento que você tira, o pasto recupera muito rápido. Ao menos que ele Sim. chegou num nível que nem naquela foto de uma área bem vermelha ali, que não tinha mais pasto ali, lógico que não recupera. Mas na área aonde nessa área que está verde escura, ele provavelmente vai estar menos denso, vai estar um pasto menos denso, mais ralo. Então, a partir do momento que ele começa a receber mais insolação, ele já perfilha e já fecha em questão de 1 ou 2 pastejos, ele já aumentou a densidade. E Essa aí eu vou foto entrar. é, Oi? essa foto é em agosto. Tá parecendo aqui, nossa, mas tá feio. Realmente não tá muito bonito, porque isso aqui é em meados de agosto, ou seja, é a plena seca aqui pra gente, né, Sim. nesse momento. Professor, eu posso só fazer uma pergunta, na verdade, para a senhora, pergunta barra comentário, naquilo que a senhora estava Sim. falando antes, e baseado também na pergunta que o Marcelo fez aí para a gente de espaçamentos, né? Eu acho que fica, digamos assim, a gente pode assumir, né, professor, essa ideia que não precisa disso tudo de árvore, certo? A não ser que você queira realmente explorar a árvore. Ponto, né? Digamos Exatamente. assim. Então, pensando em sombra, espaços. Aí vem a pergunta: pensando em sombra, quando a gente fala de gado de corte, você pode espaçar aí 100 metros, 200, eu acredito que tranquilamente as linhas de árvores, né? Agora, pensando em vacas leiteiras, professora, vocês têm uma ideia de que distância mais ou menos que seria das extremidades dessa sombra para os animais acessarem? Que não prejudicassem tanto, né, a busca deles pela sombra. Vocês têm ideia já sobre isso? Olha, Rafael, esse tipo de pergunta específica não Aham, conheço nenhum trabalho que tenha sido feito. Mas a sim. gente tem que partir do princípio, já que a gente não tem o conhecimento científico exatamente dessa pergunta, a gente tem que Uhum, partir do princípio que uma vaca de leite não deve andar mais do que 3 quilômetros por dia, tá certo? certo. Então eu vou considerar que essa vaca vai para a sala de ordenha, vai sair do pasto e vai para a sala de ordenha 2 vezes por dia. Então eu já Aham, tenho que considerar esse caminhamento dela. E aí tem propriedades que o pasto fica do lado da sala de ordenha e tem propriedades que fica mais longe. Né? Então, para aquelas propriedades que a sala de ordenha fica do lado da pastagem e a vaca não anda muito para chegar aham, até lá, eu posso pensar em, de repente, distâncias maiores para ela procurar sombra de um lado ou do outro. Se eu tenho uma área muito longe, né, a minha pastagem fica muito longe da, da, da pastagem da ordenha, né? Então, ou tem muito morro, o desgaste daquele animal para ir até a sala de ordenha 2 vezes por dia é muito grande, tá? Então eu tenho que começar a pensar em espaços menores, né? Então sim. é importante ter essa visão, né, do quanto essa vaca fazer mesmo uma projeção de quanto ela está caminhando por dia Uhum, para essas atividades diárias dela, e aí você tem uma noção. Não, mas aqui, que nem essa área aí, pra você ter ideia, se a vaca está lá no fundo dessa área, até ela chegar na sala de ordenha, isso, aí onde você está com o mouse, até ela chegar na sala de sim. ordenha, são 750 metros. Então, Exatamente. se ela foi lá no fundo e voltou, né, 2 vezes, né, só aí ela já gastou 3 quilômetros, Sim. entendeu? Então, o que, que é Fora o que ela vai importante? movimentar fora o que ela vai movimentar Exatamente. ali dentro, né? Pastar, voltar para a sombra, pastar, voltar para a sombra. Exatamente. Então, se eu tenho uma situação de distância desse tipo, eu já tenho que pensar, opa, primeiro, eu não devo mandar os animais tão longe. Segundo, se eu tenho, então eu não posso, eu tenho que pôr sombra mais próximas. Agora vamos Sim. supor que eu estou explorando essa área aqui da frente, né? Onde a gente está vendo aí o início.
sim. Da sala de ordenha até ali são 200 metros. Então, 200, 400, 800 metros para ela se chegar até a sala de ordenha, né? Aham. Então, 800 metros para 3 quilômetros, eu tenho É uma margem muito, grande, né? uma margem de Aham. distância grande ainda para percorrer. Então, aí eu posso pensar em distâncias maiores. Então, é importante ter essa visão do todo aí, Sim. É muito. em relação a isso. Essa é uma ideia legal, professora, porque eu acho que cada vez mais, e aí vamos entrar no. Um dos nossos pontos era falar das limitações, né, as dificuldades que o produtor tem, e eu acredito que a dificuldade é essa mesmo, como implantar a árvore, né, o manejo em si da árvore e a implantação, a logística do dia a dia da fazenda. Então, acho que a gente migra, né? Se você não tiver mesmo, se a árvore que tá ali, e você vai usar madeira, mas é só para uso na propriedade, né? Uma lasca de cerca, alguma coisa, que não tiver tanto a finalidade comercial da madeira, a ideia é colocar os entes mais longe, né? As linhas de árvore um pouquinho mais longe para que você tenha o benefício da sombra e, digamos assim, não te atrapalhe tanto ao ponto de você traumatizar com aquele negócio e querer arrancar fora e fazer do jeito que fazia antes, né, professor? Exatamente. E também, só pegando um gancho aí no que você está falando, Rafael, outra coisa que a gente tem pensado muito, né, é a questão do uso do eucalipto, né? Porque assim, por que tanta gente estuda eucalipto? Né? Porque é uma árvore que cresce rápido, né? Então, para o produtor é bom, porque ele tem uma renda rápida, né? E para que gente que faz pesquisa também é bom, porque a gente tem resultado rápido para poder divulgar. Agora, será que isso realmente só essa opção atende? A resposta é não. Não, porque muita gente, não, muito produtor, principalmente pequeno produtor, primeiro, não consegue ficar manejando essas árvores, né? Cortar essa árvore aí com 30, 40 metros, 35 metros, 25 metros, dependendo da fertilidade do solo, o tanto que chega essa árvore. Como é que ele vai cortar? Como é que ele vai manusear isso? Né? E aí, quando chegar no momento de cortar essa árvore, né, como é que ele vai processar essa madeira? Como é que ele vai tirar? Os animais vão ficar sem sombra? Então, são muitas as perguntas em cima, né, vindas do produtor, em cima de só uma opção. O eucalipto, ele é bom e ele serve para algumas situações, mas não vai servir para todas, né? E para isso a gente tem buscado outras opções, né? Aonde opções que permitam que você tenha sombra na propriedade, você tenha uma renda em função daquela árvore também, mas que você não tenha que cortar, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Então, a gente já começou em Sinop também os trabalhos com o uso de espécies fruteiras, né? Para associação com gado de leite e o tamanho da fruteira muito relacionado com o tamanho do animal. Então, espécies menores, pensando em categorias menores, espécies maiores pode ser usado para animais adultos. Caiu. Professora, deu a hora e o Instagram cortou aqui de uma vez. Mas vamos continuar para a gente encerrar. Vamos continuar até a gente encerrar, pode ser? Uhum. Então, a questão, estava comentando a questão das frutas, né? Que são opções que a gente tem aí para diversificar a renda, né? Porque o produtor ele vai ter aquele pomar ou aquelas frutas que ele tem algum comércio na região, porque ele não pode pensar numa fruta totalmente diferente ou coisas que não tem comércio, né? Ele tem que pensar em algo que seja rentável, que ele tenha uma boa comercialização. E ele pode integrar partes ou toda a produção dele, né, animal, com essas fruteiras, né, com essas opções de frutas.
ainda não se sabe muito sobre isso, né? A gente começou alguns trabalhos, até tem uma foto aí, depois se você puder mostrar. A gente começou uns trabalhos lá em Sinop, em 2013, que está fechando agora com a nossa aluna de doutorado, né, terminando a tese dela, né, onde a gente tem respostas bem positivas para caju, para cajá. Você vê, essa área aí é onde a gente tem goiabeira, cajá, 2 tipos de caju e acerola, né? Caju, os 2 tipos de caju e a goiabeira foram muito bem, né? Tiveram uma boa resposta, né? Fizeram uma boa projeção de sombra e nós trabalhamos com bezerros, até 300 quilos, então foi bem. Você vê a área com acerola, essa área falhada na base aí da foto, já é uma planta que não deu muito certo, porque os animais consumiram, como eles gostam de consumir a moreira, eles adoraram a ceroleira e eles comeram toda a árvore, então não dá, não são compatíveis. Então a acerola é uma planta que a gente não recomenda, pelo menos no início, né? Talvez se elas estivessem maiores e fora do alcance do animal, pode até ser que funcione, mas com ela nova, né, com o mesmo critério que a gente usou para as outras, de 6 centímetros de diâmetro de tronco para inserção dos animais, eles praticamente destruíram, né? Cajá foi uma planta que deu uma arquitetura muito legal, muito bonita, mas perde as folhas na seca. Então, o quanto eu quero mesmo produzir cajá? Se eu quero muito, talvez eu tenha que associar aí, fazer um pomar associado com outra fruteira que não perca as folhas, né? Então, dessa forma, a gente pode ter várias opções aí de frutas. Tem produtores que já estão trabalhando, mesmo por conta e risco, né? Com algumas fruteiras, né? A gente já vê o caso de... no sul tem o caso de azeitona, de oliveira, que eu achei bem interessante. Tem o pessoal trabalhando com gado de corte e lixia. Tem, a gente está propondo agora, vai montar agora esse ano, no período das águas, dois sistemas de produção para a criação de bovinos jovens com macadâmia e com limão, né? Então a gente vai ver como é que funciona isso. Vai testar a compatibilidade de várias espécies, né? Nós vamos testar aí 16 espécies de fruteiras, né? Para poder ver essas possibilidades. Mais outras espécies que não são fruteiras, mas que são melíferas, né? Então tem isso também, né? Então você pode ter árvores que produzem, eu sou bom em produzir mel. Eu tenho gado de leite e tenho mel, né? Então eu posso pôr árvores que deem bons pólens que vão atender a produção e melhorar a produção de mel, né? Então é outra opção. Eu posso trabalhar simplesmente com árvores que vão trazer algum valor ambiental aí, né? Que é um assunto que vai cada vez mais vir à tona, né? Ou árvores leguminosas. Então assim, eu tenho uma riqueza muito grande de opções. Basta a gente testar para poder indicar isso para o produtor, né? Então, a gente está aí nesse ponto da pesquisa, trabalhando nisso. O pessoal do G Integra falou até antes de cair a primeira parte que, como a senhora comentou das frutas, né? Você não teria o problema de exploração, digamos, da madeira, né? Faria comercialização até de frutos, né? Eles comentaram que no Maranhão, se eu não me engano, pode haver algum problema na questão de documentação para comercializar madeira ou coisa do tipo, né? É claro que a gente não está falando aqui que as frutas elas vão substituir um eucalipto, mas é uma alternativa diferente, né, para exploração também, né, professor? Sim, e você tem fruteiras de grande porte também, que você pode trabalhar para animais maiores, né? Então, assim, a gente tem um universo aí para explorar muito grande, né, nessa questão. E como você falou, pode ser que lá tenha problema com árvore, pode ser que em outra região a madeira seja um negócio
rentável, você pegar essa região ali no eixo da BR no Mato Grosso, o que acontece? Tem muita usina de etanol de milho, né? Sim. E o que essa usina de etanol de milho tem a ver com a história? Tem a ver que eles queimam eucalipto, queimam madeira demais para as fornalhas. Então, todo o eucalipto no Mato Grosso não vai dar para atender 25% da demanda. Então, de repente, para regiões que são próximas de usinas de etanol, seja interessante ter madeira. Mas tem que conferir primeiro se eles vão lá colher essa madeira que não está tão adensada. Então, tem muita particularidade que, de novo, o planejamento é fundamental para não errar. Porque depois que você gastou, que você plantou, né, que você está lá manejando, o manejo inicial das árvores, né, que você estava falando em termos de dificuldade, é um dos maiores desafios, né? Então, você tem que conhecer a árvore, você tem que combater praga, ela é muito sensível, ela está competindo, né, com a gramínea ou com a lavoura, enfim, com o que você estiver trabalhando. Então, é importante conhecer bem para não errar. Então, estudem, procurem, né, procurem saber. Não tem receita, não acreditem em receita. Vai procurar saber aquilo que mais é rentável na sua região. E também não é rentável no momento, viu? Tem que tomar esse cuidado, porque o pessoal vai muito na onda. A onda agora é plantar a árvore X. Só que daqui 10 ou 15 anos, quando ela estiver pronta, não é mais a onda. Aí você está com um problemão lá na tua fazenda, né? Então, pense a longo prazo também. Pense, será que eu vou ter esse mercado daqui 10 anos? Né? Ou não. Daqui 15 anos, quando essa árvore estiver pronta, se for no caso de madeira, se for no caso de fruta, quando ela começar a produzir, eu vou ter mercado? Eu tenho mercado para isso? Porque não adianta nada eu plantar aquela espécie de poder ficar dando para os outros, porque não tem mercado. Você teve um gasto com aquilo. Você vai fazer bons amigos, né? Dando tanta fruta para os outros, mas vai ter um gasto que você não vai ver retorno. Então, que no lugar você podia estar escolhendo uma árvore que ia te dar um fruto que te daria um retorno. Então, é importante fazer esse estudo muito, muito minucioso, muito detalhado. Gaste tempo com isso para não errar na escolha. Professora, a gente comentamos sobre os sistemas de forma geral, comentamos sobre, digamos, as principais dificuldades do produtor adotar essa tecnologia, comentamos sobre espaçamento entre, né, de ranks ou espaçamento entre linhas e tudo mais. Já falamos sobre a diversificação de renda, porque eu acho que no meio dessa nossa conversa a gente já falou muito sobre isso, né? As possibilidades da lavoura, a madeira, as frutas, né? Como a senhora comentou agora. E eu queria só que a gente fizesse para partir para o encerramento, e depois tem até uma pergunta que foi feita pelo Ronaldo, se eu não me engano, falando de Ramonei, vamos deixar ela para a gente falar daqui a pouquinho. Eu queria que a senhora falasse para a gente o seguinte, já que é um dos objetivos da nossa discussão de hoje, né? Pensando em ambiência, né? Pensando em bem-estar para os animais, eu queria que a senhora fizesse um comentário geral, né? A gente sempre escuta falar, digamos assim, tem trabalhos também científicos nessa área, que as vacas leiteiras, o gado leiteiro é muito sensível à sombra, ou seja, ele é muito beneficiado por esse ambiente, né? Promovido pelos sistemas de LPF. Eu queria que a senhora falasse para a gente, é verdade mesmo isso? Como que funciona? Como que atua, né? Como que essa sombra colabora no metabolismo mesmo desses animais? Posso começar respondendo, pedindo para você colocar uma foto que eu mandei para você, das vacas ao redor do coxo? Vou colocar. Porque às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Vou marcar aqui. Assim, o que a gente conhece é que quanto mais europeu é o sangue do animal, mais sensível ele é à temperatura. Então, assim, isso aí é uma área com
novilhas de 5 oitavas, 7 oitavas, holandês, numa pastagem sem sombra, tá? Então, será que esses animais estão tendo ambiência? Né? Será que esses animais estão confortáveis? Será que se um gringo vir comprar o leite nosso aqui, né, lá o povo lá dos Emirados Árabes, lá da Índia, o povo que está vindo abrindo os mercados para leite, vem comprar e ver os animais numa situação dessa, eles vão querer comprar o leite que a gente está produzindo dessa maneira, né? Então, assim, eu acho que essa é a foto mais marcante em termos de ambiência que a gente pode mostrar, né? Um animal sem sombra, ele vai procurar outras maneiras de reduzir a temperatura corporal dele, porque ele começa a entrar em colapso, né? A gente fez um estudo, né? E enquanto os animais que não tinham sombra à disposição permaneciam das 8, 9 da manhã até as 4:30 da tarde nessa situação aí, né? Na beira do coxo, do bebedouro de água, quebrando boia para fazer lama, tá vendo que a vaquinha ali tá metade do corpo na lama, né? Elas faziam lama para se refrescar. Enquanto os animais que tinham sombra, eles, nesse momento, eles faziam pastejo, né? Sim. Durante o dia eles faziam pastejo, enquanto esses animais, durante o dia, eles não iam para a atividade de pastejo, tá? Então, por que isso acontece? É muito fácil fazer vocês passar essa informação dando um exemplo para vocês. Se vocês não conseguem imaginar, vocês façam isso amanhã, né? Peguem o prato de comida de vocês na hora do almoço e, de preferência, lá em Rondônia, né? Lá no Maranhão, vai lá meio-dia, fica meia hora embaixo do sol, depois come, né? Tenta comer ali, no sol, né? Você não consegue. O organismo está tão debilitado, tão desgastado, gastando tanta energia para se refrescar, que nem consumir o animal consegue. Então ele fica parado, ele fica estático, parado, né? Com a língua para fora, normalmente. A gente teve alguns testes com animais produzindo leite, eles chegam a sangrar o nariz, né? Em horas mais quentes do dia, né? Tamanho é o desconforto promovido pelo sol. Claro que depende da região. Tem região que o sol é bem-vindo porque está frio, mas tem região que não, né? Então, tudo depende de onde você está, né? Então, nessa região que a gente está trabalhando, é muito quente. Então, o animal não tem conforto. E sem conforto, ele não consome. A temperatura dele sobe demais. Ele tem que, de alguma forma, dissipar calor. Então, ele dissipa calor que jeito? Abrindo a boca, ofegante, procurando uma área mais fresca, bebendo água, né? Ele tenta ir ficando parado, se mexer no mínimo possível, né? Para tentar não gerar mais calor. Ao passo que o animal que tem sombra, minimamente aquela sombra, pelo menos na beirada do pasto, ele vai para a sombra ruminar no meio do dia? Vai, mas ele passa muito mais horas do dia fazendo pastejo, né? E os animais que têm muita sombra, como é o caso daquela parte bem adensada, eles passam a maior parte do tempo na sombra. Mas aí você tem um prejuízo em termos de oferta de forragem, né? Porque por mais que você possa melhorar a questão da ambiência, melhorar a condição do animal responder, se não tiver oferta de forragem, não tem jeito, né? Então, a oferta de forragem, ela é mandatória também no desempenho. Então, não é só sombra, é oferta. Então, eu tenho que ter um equilíbrio aí, né? Por isso que a gente estava falando dos espaçamentos mais abertos, das sombras nas laterais. Por quê? Porque eu preciso ter a sombra para o animal se refugiar quando ele se sente desconfortável. E ele faz isso.
Ele vai para o sol, pasteja, se sente desconfortável, volta para a sombra. Fica lá meia hora, uma hora, volta a comer, volta para a Sim, sombra. Ele fica o dia inteiro fazendo isso, né? Ao passo que esses animais que não têm sombra, eles só ficam parados, estáticos, sem comer, sem se mexer, né? Para não gerar mais calor, né? Quando não começa a aparecer até questões físicas, né? E você vê aí nessa foto mesmo que você está mostrando, bem no cantinho da. Isso! Olha a quantidade de animais na sombra. Tem uma aventureira e mais duas lá atrás que saíram para pastejar. A maioria está na sombra. Aí essas daqui comeram um pouco, se satisfizeram, volta para a sombra. Aí uma outra vai lá, come, volta para a sombra. Então elas ficam o dia todo fazendo isso, porque elas sim. conseguem perceber a diferença. E nessa região onde a gente atinge aí 30, 35 graus, às vezes 40 graus no meio do dia, a gente teve uma diferença de temperatura que chegou a reduzir em torno de 12 graus embaixo da sombra. É muita Sim. diferença, né? E também a gente tem que tomar cuidado. Se eu tiver um subbosque muito adensado ali, um renque com muitas árvores muito adensado, começa a ficar abafado. E aí as vacas não entram, elas vão ficar só ao redor. Então, veja bem, é o balanço das coisas. Então, eu não posso ter Sim. muitas árvores, porque senão os animais não usufruem da sombra porque fica abafado. Eu não posso ter poucas árvores também, porque daí o microclima ali não vai ser beneficiado, né? Então é o balanço aí que é importante. Um fato curioso que a gente tem notado já em todos os anos do experimento é que quanto mais árvores eu tenho, mais tempo o pasto permanece verde na entrada do período da seca, né? Então, assim, você vê, é uma diferença de 15 dias a um mês de diferença. A gente não sabe provar exatamente por quê. Pode ser vários fatores. Pode ser a própria proteção da árvore em relação à incidência do sol, a questão de quebra-vento, ou a questão de manutenção da umidade do solo. A gente não sabe exatamente quais ou quantos fatores estão movendo isso. Mas a gente já viu que toda vez que eu tenho uma área com mais sombra, eu tenho o pasto mais verde por mais tempo. Então, áreas mais abertas, o pasto vai secar antes de áreas mais fechadas, de sombra, né? Sim. Só Você coloquei quer... essa imagem, professor. Eu até fiz uma postagem hoje um pouco mais cedo, né? Dá uma resumida no que a senhora comentou, né? A parte de temperatura corporal, né, dos animais, que para esses animais que têm o sangue bem puxado para o taurino, né? É muito importante a temperatura, né? Isso contribui para que eles tenham uma melhor ambiência, para que eles se sintam mais confortáveis, né? E à medida que eles se sentem mais confortáveis, digamos assim, aí tudo fica melhor, né? Então eles têm é, uma melhor capacidade, né, de gerenciar, inclusive, esses horários de pastejo, os horários que eles vão ficar em ócio, né, ou que eles vão ruminar. Então, com certeza, a sombra é essencial, né, não que não seja para outros animais, né? Inclusive, a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira aqui com o Bruno, falando de gado de corte, mas para animais leiteiros, acho que o impacto, né, professor, é mais forte, não é isso? E a gente também, assim, é muito mais perceptível no gado leiteiro, no gado produzindo leite, né? Por quê? Porque é uma vaca grande, é uma vaca de 500, 600 quilos muitas vezes. Então, o calor gerado por esse animal é muito grande, ela come concentrado. Então, assim, todo mundo reconhece a necessidade de sombra para esses animais. Mas a gente tem visto que quanto mais cedo a gente começa a fornecer sombra para esses animais, né, eu posso ter ganhos aí no futuro dessa matriz, né? Então, se eu já começo a dar ambiência para esse animal logo desde o momento que ela nasceu, né, na criação, porque a gente sabe que
numa grande fatia das propriedades leiteiras, a produção de bezerras e novilhas é bem negligenciada, né? Ah, vai criando de qualquer jeito. Chega, vai ter o primeiro parto com 3, 4 anos e tá tudo certo, né? Fica lá no sol, fica na lama, fica de qualquer jeito e tá tudo certo. Por quê? Porque não traz retorno imediato. Então as pessoas não têm cuidado com essa categoria, né? Mas por que não colocar essas bezerras no pomar e elas terem essa ambiência já, né? Se elas forem compatíveis com aquelas árvores, né? Então você já começa desde cedo a dar uma condição melhor para esses animais, né? E então assim, a ideia é que a gente consiga fazer isso para todas as categorias, não só para as vacas leiteiras. E assim, a gente testou alguns graus de sangue, né? A gente ainda está terminando de processar os dados, né? Mas foi muito possível, e isso é importante a gente frisar, foi muito possível produzir leite de vaca 7/8 no norte do Mato Grosso, a pasto, né? Coisa que as pessoas falam, não, mas vaca apurada no norte do Mato Grosso, de jeito nenhum, no calor, de jeito nenhum. E elas produziram muito bem e elas se mantiveram em condições adequadas. Ah, elas perderam em produção? Pode ter perdido, né? Ah, o sistema com ar produzido menos forragem? Pode ter produzido menos forragem, mas o ganho global, né? Eu, ao invés de ter aquela vaquinha que produz 5 litros, eu tenho uma vaca que vai produzir 20, porque ela tem aptidão leiteira, né? Então, eu estou falando... Opa, acho que deu uma caidinha aí na professora Roberta de novo. Só voltando aqui com a Roberta. Oi, caiu de novo. Não De sei novo. como vocês ouviram. A gente até tinha projetado essa foto aqui, professora. Teve uma pergunta, eu não me lembro agora na outra parte, falando sobre cerca elétrica, né? Se a cerca elétrica poderia ajudar nessa questão de deslocamento dos animais, no pastoreio, né, de certa forma, no manejo do pastejo, de forma geral. É claro que a cerca elétrica, né, professor, é uma ferramenta não só para proteger as árvores em determinado momento, né, se for necessário no início, mas também como forma de fazer o melhor manejo do pastejo desses animais nesses piquetes com sombra, né? Hoje em dia tem tecnologias de cerca móvel, né, que você consegue ir modificando ao longo do espaço, às vezes entre os renques, né, para melhorar melhorar a eficiência de uso, né, do pasto de forma geral, né, professor? Uhum. Olha o Então, Ernesto aí, já não foi. O Ernesto Kozer da Tamar está... eu ia até falar dele agora. Agora não posso nem falar mal, né? Não, falar mal dele, né? Da cerca elétrica eu não vou falar mal de jeito nenhum. Brincadeiras à parte. A cerca elétrica, principalmente pela questão de preço e facilidade, é a grande ferramenta que a gente tem para poder utilizar o pasto nesse período, principalmente nesse período inicial aí de implantação do sistema, né? Só que é importante o quê? É importante que seja uma cerca bem feita. Até era isso que eu ia comentar dele. O Ernesto Kozer tem feito 1000 lives, né? Ensinando Sim. Como é que faz, mostrando. O pessoal que ainda não segue ele lá, que ele tem muita ideia boa, traz muita coisa, muita solução que a gente precisa, né? Então, ela é uma ferramenta fundamental. Mas a gente tem que lembrar de respeitar o espaço da árvore. Não adianta nada eu fazer uma cerca elétrica, por melhor que ela seja, no pé da árvore, a meio metro da árvore, porque a vaca vai esticar o pescoço, ela não vai nem encostar na cerca e ela vai pegar a árvore. Então, respeite o espaço da árvore. Faça uma cerca bem feita e respeite o espaço da árvore.
pé de árvore, 1,5 m de distância, faça a sua cerca. A vaca não vai alcançar, porque se ela esticar o pescoço para tentar pegar as folhas da árvore, ela vai tomar o choque, né? Então, além de fazer uma cerca bem feita, que o Coser pode falar com mais propriedade do que eu como é que faz isso, né? Respeite o espaço da árvore. Não é aquele meio metro que você vai entrar na área de domínio da árvore que vai fazer você ficar milionário. Muito pelo contrário, o prejuízo que você vai ter dos animais quebrarem uma árvore, puxarem, né, com aquela muda, com todo o prejuízo que causou, né, de entortar, de ter uma brotação errada, enfim, vai ser muito maior do que você ter dado aquela distância que é da árvore, aquele espaço que é dela. 1,5 m do pé da árvore, você faz a cerca elétrica e vida para frente. Entendeu? Mas é importante fazer uma cerca bem feita, porque não adianta nada. Quantas vezes eu já fui em fazenda, né? Que a gente fala assim, gente, mas isso aqui é uma cerca elétrica? Mas o fio está passando dentro da madeira. Não tem nada isolando isso. Eu vi numa outra fazenda. Não, mas eles tinham alguma coisa lá dentro que isolava. Não é passar o fio dentro da madeira. Ou encostando, ou o capim pegando, enfim. Né? Tem uma série de problemas que na hora de executar as pessoas erram, né, com a cerca elétrica, e daí queimam a tecnologia. Né? Não faz aterramento direito, né? Não põe isolamento direito, põe aqueles isoladores ruins, ele quebra, encosta enfim. Problema, a gente pode falar aqui mais de 2 horas falando de problema. Mas se você fizer uma cerca bem feita, que realmente vai dar um choque de respeito, você vai conseguir proteger as árvores. Dando o espaço dela, você vai conseguir proteger as árvores. No tempo que eu tive na Nova Zelândia, lá eles são mestres em usar cerca elétrica. E é admirável, assim, né, o que eles fazem. Não é necessariamente relacionado com árvore, mas a questão do respeito do animal à cerca. Eles tinham umas áreas de nabo forrageiro que as vacas comiam, parecia que tinha arado a terra, porque elas iam comendo e arrancando aquilo lá e comendo, e assim, do lado do fio de choque, que eles iam andando em faixas, né? Do lado que as vacas estavam, antes do fio de choque, antes da cerca elétrica, estava parecendo terra arada. Do outro lado, estava uma altura de pelo menos 20 centímetros, com aquela massa densa e verde, né? Se a gente tivesse numa cerquinha que a gente faz aqui, mas, rapaz, ela já tinha estourado aquela cerca facilmente. Mas se tiver uma cerca bem feita como eles fazem, elas respeitam, elas não vão passar. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu chamo de cerca bem feita, né? Sim. Que o animal realmente respeita, né? Caso contrário, não é. Né? Caso contrário, você passa lá uns 3 fios de arame farpado e boa, né? Então, é importante que a cerca elétrica seja bem feita para não queimar a tecnologia. Aliás, tudo que você faz errado, né? Você acaba queimando uma tecnologia que podia trazer muito benefício, né? Isso é verdade para a questão de pasto, isso é verdade para a questão de uso de árvore, isso é verdade para várias questões, né? O pessoal empolga, eu vou adubar pasto. E aí empolga, aduba demais, produz demais, não colhe prejuízo. Queimou a tecnologia, entendeu? Então, usar a ferramenta de maneira adequada, seja ela qual for, você tem ganho e não queima a tecnologia, né? Sim. O Ernesto até mandou aí, né, falando da potência, né? Acho que é outro ponto, né? Entre os problemas que a gente comumente vê, né, no mau uso da cerca, é a potência do eletrificador, né? Isso é um ponto também que conta bastante, né? Eu tinha colocado essa imagem também, professora, para aproveitar outra pergunta que eu agora esqueci quem que fez, falando sobre ramoneio, né? Eu esqueci realmente, me desculpa aí, acho que foi Ronaldo, alguma coisa assim.
Ele falou que a árvore de eucalipto com 2 anos e os animais começaram a consumir a casca, né? Aqui dá para a gente ver um pouquinho, não dá para saber bem se é coceira, né? Os animais raspando aí as costas na árvore, ou se eles estão realmente consumindo, né? Tentando. Aqui dá para ver que às vezes tentando mastigar a casca, né? É Uhum. comum, né, professora? Principalmente para gado de corte, né? Isso é muito comum. E eu queria que a senhora falasse sobre esse ramoneio para vacas leiteiras qual é a experiência? Porque se a gente for levar, né, em conta aqueles 6, 8 centímetros de DAP da árvore, que é né, o preconizado, digamos, para os animais entrarem, se você pôr uma vaca dessa daqui, né, numa área de 6 a 8 centímetros num eucalipto, eu acho que não sobra muita coisa, né, professor? Uhum. Então vamos lá. Essa é assim, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E isso tem motivado um projeto que a gente pretende começar agora, o ano que vem, que é estudar especificamente o convívio, a questão de compatibilidade mesmo entre árvores e animais, né, de diferentes tamanhos, com muitas opções de árvore. Então, é um projeto que a gente está dando início lá o ano que vem, lá na Fazenda Santa Mônica, lá no Rio de Janeiro, né? Experiência, né? Vamos lá, a gente já viu bastante coisa, assim. Já vi duas espécies, dois clones diferentes de eucalipto na mesma área e os animais entraram, comeram um e não comeram o outro. Comeram de matar as árvores. E o outro que estava ali, uma linha de um, uma linha de outro, um eles comeram e o outro eles não comeram. Por quê? Não sei, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Já vi situações onde faltava pasto e o animal acabava procurando a árvore como fonte de fibra. Mas também já vi áreas onde o animal tinha forragem de qualidade disponível, sal mineral disponível, e ele deitava embaixo da árvore e ficava descascando a árvore por mero prazer, né? Então, assim, eu até brinco, o pessoal fala assim, por que a gente pega aqueles plástico bolha de mudança e estoura a bolinha? Porque todo mundo faz isso. Não vem falar que ninguém faz, porque todo mundo que pega um plástico bolha estoura a bolinha. Por que se faz isso? Não tem um porquê. Por que a vaca às vezes fica descascando a árvore? Talvez não tenha um porquê. Sim. Entendeu? Eu já vi a árvore toda descabelada, assim, porque ela puxava a casca, ficava lá, puxando casca. Por quê? Comer? Não comia. Entendeu? Tinha pasto? Tinha. Tinha sal mineral? Tinha concentrado? Não tinha problema de alimentação. Então a gente já viu, sim, com problemas nutricionais, e o animal se alimenta daquilo. E a gente já viu situações diferentes onde você tem dois tipos de planta, um ele ataca, o outro ele não ataca, né? Então pode ser que tenha algum fator repelente ou atrativo nessas cascas que a gente não sabe, né? Então tem até uma colega que está trabalhando lá em Sinop, que é da área ela é química, né? E ela está trabalhando com isso para tentar descobrir, né? Por que isso está acontecendo? Mas é o que eu te falei, é a pergunta de US$ 1 milhão. A gente ainda não sabe, né? Então, por que os animais comeram toda a ceroleira? Você não tem ideia do que... Você, Rafael, tem ideia? Porque você já foi lá em Sinop, você viu. A árvore era bonitinha. Elas destruíram. O ganho de peso na área com a ceroleira foi mais alto. Por quê? Porque elas comeram a árvore. Elas comeram o fruto, elas comeram as folhas, elas comeram galhos mais finos, elas comeram, as árvores ficaram todas tortas, né? Viraram uma moita ali, sobrevivendo do jeito que dava, e os animais comeram, né? E isso teve um impacto muito grande para essa árvore. A goiabeira e o caju, os animais também consumiram, mas como elas ficaram mais altas,
ele ficou bom. A arquitetura dela ficou bom porque ela ficou bem aparadinha na altura do animal e a copa se formou muito bem. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem trazido aí na tese da Carol, né? Que ela deve estar até aí, eu vi ela em algum momento aí, né? Na tese da Carol, que vai ser defendida ainda esse ano, que daí eu recomendo que quem tiver interesse procure a partir de outubro, né? Já vai estar divulgado. Mas que não só avaliar o dano que esse animal causou à árvore, mas que tipo de impacto essa árvore teve em relação a esse dano. Porque o animal pode ramonear, ele pode consumir fruto, mas ele pode não danificar a árvore. O impacto para ela pode não ser ruim, pode ser até positivo, porque vai manter limpa, vai manter a base limpa. Agora, o impacto pode ser muito ruim, porque a árvore nem consegue mais se desenvolver, como foi o caso da acerola. Então, assim, esse trabalho que a gente está começando também a fazer visa muito isso, ver quais os danos, qual é que o animal faz, o que ele come, o que é atraente para ele, o que não é, e se ele come, que impacto tem isso em termos de produção da árvore, né? Então, com essas respostas, o produtor já vai ter um leque aí de opções sobre o que integrar, né, com os animais de diferentes tamanhos. Então, é uma resposta que eu tenho uma certa ansiedade de ver acontecendo bem rápido para a gente poder trazer essas respostas aí. É, eu já vi muito também, professora, alguns clones, né? Às vezes você vê uma área que solta. Eu, eu, eu já vi muito como eu falei antes, né, em gado de corte, acho que o número de animais é maior também na área às vezes. Então, tem alguns clones que eles consomem muito, né? A gente vê também uma diferença para mogno, né? Em relação ao eucalipto, teca. Então, tem produtor que até brinca, né? Às vezes, quando a gente vai conversar, eles mesmos, eu já conversei com alguns produtores e eles falam, não, simplesmente é um lazer, né? É um lazer, às vezes, que eles têm de ficar brincando, de ficar mordendo, a curiosidade, né? De saber o gosto que tem, né? Ou quando eles puxam, como a senhora falou, acho que isso aí talvez é o que a gente mais vê, né? Eles puxam a casca e sai aquela lasquinha, e aí aquilo ali acaba servindo de brincadeira, digamos assim, para eles continuarem fazendo. Então, realmente acho que tem que tomar muito cuidado, né, professor? Aquela informação que eu falei antes é porque se a gente olhar e vamos pegar as literaturas e tudo mais, pode, né, pode entrar, os animais podem entrar com um DAP de 6 centímetros, 8, tudo bem, né? Só que aí você tem que trabalhar com bezerrada, né? Um animal pequeno, jovem, porque colocar animais pesados, como é o nosso tema aqui são vacas leiteiras, as árvores têm que estar um pouquinho mais robustas, porque senão o próprio fato delas irem se coçar e apoiar nas árvores já pode trazer muitos danos, né, professor? Com certeza. E ainda mais não tendo certeza se aquela casca é atrativa para o animal, né? Se aquela árvore é atrativa, né? Você pensa, mesmo você tem lá uma árvore de 6, 8 centímetros que não é muito atrativa, não vai dar nada. Mas se é atrativa, né? É, Com certeza vai destruir a árvore. O hábito de coçar também é uma coisa que atrai muito o animal, né? Ele vai se coçar e se ela estiver fraca, vai perder. Então, às vezes compensa manter isolado, né, por um tempo um pouquinho maior para garantir que a árvore vai estar segura, né, ali sim. naquele momento. Isso. Professora, eu acredito que, pelo que a gente tinha proposto conversar, acho que a gente conseguiu englobar
Acho que travou de novo, né? Estão me ouvindo aí? Ah, deu uma travada aqui. Deu uma Agora travada. voltou. Voltou. Ah, voltou, voltou. Professor, eu agradeço mais uma vez a senhora. Realmente, cada bate-papo que a gente tem, eu, né, particularmente, consigo aprender muita coisa, consigo. A gente falou até sobre isso hoje mais cedo, né? Quando a gente tem uma certa visão assim de qualquer coisa, né? Quando a gente tem uma noção, esse tipo de discussão acaba esclarecendo muita coisa, né, na cabeça da gente, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, foi realmente um prazer novamente poder contar com a senhora aqui nesse bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades aí mais para frente também para continuar discutindo sobre isso e sobre outros assuntos também. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer e passar para a senhora fazer as últimas considerações. Não, gente, eu, né, agradeço aí a oportunidade, né, de mais uma vez estar aí conversando. Para a gente é muito gratificante poder dividir um pouquinho da experiência, né, e também nos colocar à disposição aí. É muito importante saber as angústias que o setor produtivo passa em relação a isso, que tipo de dúvida tem, né? Porque isso alimenta a pesquisa, né? Isso alimenta o que a gente precisa descobrir. A gente precisa trazer respostas para o produtor, né? A gente não precisa fazer pesquisa para encher revista científica. A gente precisa trazer resposta para o produtor. Então, quanto mais a gente souber das angústias do produtor, mais direcionado é o nosso trabalho e as nossas respostas. Então, eu agradeço a oportunidade, né? O pessoal que conheceu aí meu perfil, às vezes eu posto alguma coisa, mas tem dúvida, manda mensagem, a gente atende na medida do possível, tá? E agradecer mais uma vez aí quem ficou até o final, né? Sim. Agradecer aí por toda a atenção. E agradecer você também de novo pelo convite. É isso, professor. Eu que agradeço, realmente foi um prazer novamente poder discutir. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades de ainda trocar algumas ideias por aí. Agradeço também a todo mundo que participou, todos que estão por aí ainda. E quinta-feira tem mais, que a gente vai conversar com o Bruno aqui sobre a pecuária de corte nesses sistemas de LPF, e eu tenho certeza que também serão discussões muito, muito legais. Professora, muito Com obrigado de certeza. novo. Tá? Um abraço e um abraço para todo mundo que assistiu a gente aí. Até mais. Até quinta-feira. Boa Valeu. noite. Boa Boa noite. noite, Valeu. abraço.